Olá, o programa Fé em Família está no ar. Hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso, resgatando a minha intimidade com Deus. Você é íntimo de Deus? Você acredita que Deus quer se tornar íntimo de você? Olha o que a Bíblia diz em relação a isso. Diz assim, lá em Gênesis 1:26. Diz que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E que benefício isso nos traz? O benefício de que Deus preparou um lugar chamado Éden, que quer dizer um lugar de delícia, preparou um enxoval para que o homem habitasse. Ele diz lá em Gênesis 1:31 que tudo que Deus fez era bom. E depois que Deus fez tudo, Ele colocou o homem para guardar, para cultivar, para lavrar a terra. Quando nós, queridos, imaginamos essa relação de intimidade que o próprio Deus busca em ter conosco, nós passamos a acreditar que a palavra de Deus, ela é este veículo de comunicação entre eu e Ele, entre Ele e você. Creia nisso. Quando nós cremos nesta palavra, Deus ele está dizendo que Ele deu domínio ao homem. Ele não simplesmente criou o homem e disse, vai viver sua vida. Não, Ele deu domínio, Ele deu poder, Ele deu autoridade. E aqui diz, para lavrar e para guardar a terra. Quando nós analisamos essa palavra sobre o domínio, ele não está dizendo que é a qualidade do proprietário, mas ele está dizendo que é a qualidade de senhor do Éden. Ou seja, o Adão, ele era o Deus do Éden. Ele que mandava e desmandava no Éden. Esta relação foi a relação que Deus sonhou para mim e para você. Nós temos uma relação onde nós temos a nossa liberdade, mas ao mesmo tempo nós temos também o compromisso de cuidar daquilo que Deus nos deu. Quando nós observamos que a palavra de Deus, ela traz esta informação, em Gênesis 1:26-28, ela traz que Deus deu a Adão a autoridade, o poder de mandar. E isso abrange muito mais em você ler essa letra fria aqui na Bíblia, em você entender que ele estava só apenas dando ordem para que as coisas acontecessem. Não. O que na verdade era essa relação, era uma relação de privilégio, era uma relação de ter crédito, de influência e também de jurisdição. Esta relação que Deus queria que Adão tivesse com o Éden, com tudo aquilo que ele criou, era uma relação de jurisdição. Ou seja, a faculdade de aplicar a lei, de conhecer sobre a lei e punir as infrações dela. Estava sobre a jurisdição de Adão, o Éden. Deus colocou o Adão ali para que ele mandasse, que ele coordenasse, que ele dirigisse, que ele influenciasse. E não simplesmente que ele gozasse desse privilégio. Mas quando nós analisamos, nós não percebemos que Deus deu a liberdade a Adão para ter vontade própria. Claro! E Deus nos chamou para justamente isso, para termos a nossa vontade própria. Para agora saber lidar com essa vontade própria é que está a grande questão. Quando a gente passa a abrir mão do privilégio, como Adão abriu, o que vai acontecer? Nós perdemos a chance
de continuarmos tendo autoridade sobre aquilo. Quando você é cúmplice do erro, como Adão foi com Eva, ele na verdade perdeu o direito de dominar, ele perdeu o direito de administrar, de mandar, em ter a jurisdição do Éden, daquele lugar de delícia que Deus fez com tanto amor, carinho e capricho para Adão. É importante que você perceba, todas as vezes que a gente faz uma pergunta sobre o que levou Adão a cair, a primeira coisa que vem à nossa mente é desobediência. Quando eu pergunto, o que foi que fez Adão cair? A primeira coisa que vem na minha mente e na sua é desobediência. E será que foi desobediência mesmo? Você sabia que algo aconteceu antes da desobediência? Você sabia que Adão, além de desobedecer, ele cometeu uma grande falha? Principalmente, a primeira falha que Adão cometeu foi deixar de acreditar no que Deus falou. Deus disse a Adão, lá em Gênesis 2, 16 e 17, diz: de toda árvore do jardim comerá livremente, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você fizer isso, Adão, certamente você morrerá. Então não foi a desobediência. Adão não dormiu e acordou desobediente. Adão, na verdade, deixou de acreditar na palavra de Deus. O que ele fez foi isso, deixou de acreditar na palavra de Deus. E quantas pessoas deixam de acreditar na palavra de Deus? Estão pagando um preço, estão deixando de gozar um momento de delícia, um momento de prazer, um momento de influência de Deus sobre a vida dele. Justamente por causa da incredulidade, por falta de ter fé no que Deus fala. Você precisa nós precisamos crer mais na palavra de Deus, crer mais naquilo que Deus está falando em sua palavra. Quando nós observamos que Adão é desobediente, simplesmente a primeira coisa que vem em nossa mente é que nós não somos desobedientes. A gente, não sou desobediente não. Eu não sou desobediente. E nós caímos no mesmo erro de Adão, porque nós deixamos de dar credibilidade ao que Deus fala, depois deixamos de usufruir do que Deus está fazendo por nós, nos tornamos incrédulos e aí passamos a desobedecer achando que nós estamos obedecendo ao Senhor. Quando nós entendemos que aquilo que Deus nos dá hoje é uma responsabilidade de termos as mesmas atitudes daquilo que Ele cobrou a Adão. Deus cobrou uma atitude a Adão. Deus deu liberdade a Adão para comer de tudo, para fazer o que ele quisesse no Éden. E não é isso que Deus nos dá hoje? Paulo chega a falar que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se eu não parar para analisar, para saber se está em conformidade com a palavra, eu vou fazer a mesma coisa que Adão fez. Eu vou desacreditar da palavra de Deus e vou cometer falhas. E quando eu for parar para saber se eu estou desobedecendo ou não, já vai estar muito tarde. Quando Adão abriu o olho, Deus já estava dizendo: você vai ter que sair, com licença, que aqui não tem mais lugar para você. Então é importante que eu e você saibamos que a palavra de Deus, olha o que diz lá em 1 Coríntios 15, 57. Mas pela graça de Deus que nos dá a vitória pelo Senhor Jesus Cristo. Nós fomos resgatados, irmãos. Nós somos resgatados, nós somos redimidos, nós somos curados, nós somos hoje a imagem e semelhança de Deus de novo. É isso que eu estou te dizendo, é isso que a palavra de Deus diz. Jesus, ele foi, irmãos, feito maldição em nosso lugar. Jesus pagou o preço por mim e por você, para nós estarmos hoje na posição de filhos. E se nós não atentarmos à palavra de Deus, nós vamos deixar de fazer aquilo que Deus está falando. Talvez se eu te perguntar, se Deus mandar você fazer alguma coisa, você vai fazer?
Aí você diz, claro, se Deus mandar eu faço. Mas quantas coisas estão na palavra? E você e eu, muitas vezes, passamos por cima. Isso é deixar de acreditar. Jesus, ele também foi tentado para que o projeto de Deus fosse por água abaixo. A palavra de Deus diz que Satanás levou ele para o lugar mais alto. E lá ele queria fazer como ele fez com o primeiro Adão. Ele quis fazer com o segundo Adão, que é Jesus. Ele diz que se adorares, te darei tudo que está sobre o meu poder. E ele diz a Jesus que alguém deu a ele. Ele não disse que roubou, ele disse que alguém deu a ele. Quem foi que deu o domínio? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Que quem está dirigindo essa terra é o inimigo. Às vezes as pessoas dizem, mas Deus está no controle. Deus está no controle de quem está se permitindo Deus controlar a sua vida. Você simplesmente dizer que Deus está no controle não resolve muito. O que resolve, sabe o que é? É você crer no que Deus fala. É crer na palavra. Agora, se você quer crer lá em Paulo Coelho, se você quer crer lá no que a historinha da carochinha fala, e você quer crer naquilo que as outras pessoas falam, fique à vontade. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus é Deus falando conosco. Da mesma forma que ele tentou o primeiro Adão e o primeiro Adão caiu, ele tentou o segundo Adão, que é Jesus. E olha o que Jesus fez. Jesus repreendeu ele e disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Está lá em Mateus 4, de 8 a 10. No que está dizendo aqui, irmãos, é que Deus disse a Jesus que era para ele ir para a cruz, que ele tinha que pagar um preço por mim e por você. E o que Jesus disse a ele, eu creio no que meu Pai está dizendo. Eu creio na cruz, eu quero ir para fazer o projeto de meu Pai. E foi isso que Jesus fez. Se Adão respondesse como Jesus respondeu, ele ia dizer a Satanás, quando Eva veio trazer a proposta de comer lá do fruto, sabe o que é que ele ia fazer? Pegaria Eva pelo braço, vamos lá, que eu vou falar com ele. Ô serpente, sabe o que foi que Deus me falou? Que eu teria direito de fazer o que eu quisesse aqui. Eu teria o direito de comer o que eu quisesse comer. Mas sabe o que foi que ele disse? Que desta árvore eu não deveria tocar. Eu não deveria comer o fruto. E eu vou acreditar no que Deus falou para mim. E não naquilo que você está sugestionando aí. Não naquilo que você está propondo. Vai-te embora daqui. Senão eu tiro você daqui. Eu vou te expulsar daqui. Porque ele tinha autoridade para isso. Ele tinha autoridade para colocar a serpente no lugar dela. Porque a Bíblia diz que ele tinha autoridade para sobre todas as coisas. Tinha também sobre a serpente, sobre os répteis, sobre tudo que rasteja. Adão tinha autoridade, mas ele não exerceu a autoridade. Mas quando Jesus exerceu a sua autoridade, queridos, pode ter certeza que houve um benefício tremendo. Aquilo que Deus propôs em ser o homem à imagem e semelhança, lá no início, Jesus resgatou através da sua morte na cruz. Jesus fez a escolha certa. Jesus nos trouxe de volta a sermos a imagem e semelhança do nosso Deus. E Ele trouxe benefícios, nos reconciliou com Deus. A Bíblia diz que estávamos separados de Deus, e lá em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E diz mais, que Jesus, através do amor de Deus, Deus nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Está lá em Colossenses 1,13. Agora eu quero te dizer, você lembra que eu falei no início
que existia uma jurisdição, existia uma influência, existia uma autoridade sobre Adão, estava sendo delegada a ele esta influência, essa informação, esse poder. Você lembra disso? Mas você crê comigo que hoje nós também resgatamos essa jurisprudência, esse poder, essa autoridade para que o nome do Senhor seja glorificado? Você crê nisso? Se ele está dizendo aqui na palavra que Jesus, através da sua morte na cruz, através do seu sacrifício, Deus nos desarraigou do império das trevas e nos plantou, nos colocou, nos arraigou no reino do Filho do seu amor. Ou seja, no reino, irmão, você precisa reinar. No reino você precisa reinar. E a Bíblia diz que Jesus já está reinando à destra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Lá em Atos 7,55. Diz que Estevão viu a glória do Senhor assentado à destra de Deus. Quando Paulo diz que nós já estamos assentados à destra de Deus, é porque nós fazemos parte, irmãos, do corpo de Cristo. E se Ele está reinando, nós também estamos reinando com Ele. Olha o que a Bíblia fala, que reinar é reconquistar essa autoridade. E diz a palavra de Deus que nós precisamos tomar posse dessa autoridade. Como tomar posse? Observe em Romanos 5,17 que diz: por Adão a morte reinou, mas pela abundância da graça e o dom da justiça reinaremos em vida por Jesus Cristo. Agora me diz uma coisa: se nós já estamos reinando em vida, o Senhor Jesus já está à destra de Deus, você tem que reinar, você tem que se comportar, irmão, dentro desta capacidade que Deus está te dando para que você represente o reino dele. Você precisa ter e saber que reinar em vida é você exercer a sua autoridade como filho de Deus. Sabe o que é que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 5:1? Que nós precisamos imitar o nosso Pai. Nós precisamos imitar a Deus, como Jesus fez, como filhos amados, dando a nossa vida como um sacrifício vivo, para que o nosso sacrifício de louvor suba e venha a trazer um cheiro suave. Não é sacrifício mais de animais, não é sacrifício mais de colocar, irmão, roupa de saco, jogar cinza na cabeça. Não é mais, irmão, necessário eu ficar de cabeça para baixo, eu dizer, para que eu me mostre humilde diante de Deus, dizer que eu sou bichinho de Jacó, dizer que eu sou pó e cinza, que eu não sou nada, que eu sou trapo de imundícia. Isso aí, irmão, é um ensino errado, é uma doutrina errada que as pessoas estão aí ministrando nos corações. E é por isso que até hoje tem muita gente achando que é Deus que coloca a doença. Eu estou na prensa de Jeová, eu estou sendo tratado na maca de Jeová. Essa doença que Deus colocou é para me corrigir. Nada disso, meu irmão. O que está para nos corrigir é a palavra de Deus. O que não está para nos aprimorar é a palavra de Deus. E quando a Bíblia diz que quando você segue a palavra de Deus, o Espírito Santo vai confirmar em você, te dando um espírito de discernimento do que é certo e do que é errado. E ainda diz que o Espírito da verdade vai nos guiar em toda a verdade. Eu não acredito que doença é uma maneira, um meio de Deus me tratar. De jeito nenhum. A Bíblia diz que Jesus se fez enfermo. Jesus se fez miserável. Jesus se fez pecador. Ele não foi. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para nos tornar ricos. E as pessoas ficam aí achando que pregar sobre prosperidade é pecado. Você já é próspero. Você não está sabendo lidar com a prosperidade de Deus em sua vida.
Se você está pensando que você vai dar uma oferta, se você está pensando que você vai dar o seu dízimo, achando que o dízimo que você dá e a oferta que você vai dar vai mexer com o coração de Deus e Deus vai te abençoar mais, você está totalmente enganado. Dê com alegria, dê também com a expectativa de gerar 30, 60, 100 vezes mais. Mas dê obedecendo a palavra. Dê seguindo a palavra. E não com a convicção humana, dizendo que tudo que você semear, você vai colher. Vai mesmo. Se você estiver semeando com o seu coração endurecido e errado, você vai colher sim. Sabe o que é que você vai colher? Perda. Você vai perder tudo que você está semeando. Sabe por quê? Porque a tua fé vai fazer você semear. Com certeza, mas o que vai fazer você regar para produzir 30, 60, 100, 1000 vezes mais é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus é crer no que Jesus está falando. Se Deus está falando, fique com o que Deus está falando. Não fique com suas convicções, fique com o que a palavra está dizendo. E você verá que quando aprendermos a reinar em vida, quando nós aprendemos a reinar em vida, tudo vai cooperar para o nosso bem. Reinar em vida, queridos, é muito mais do que simplesmente estar achando que você está em uma posição. Não. Reinar em vida é você colocar a tua vida nos trilhos, seguir a palavra de Deus, fazer tudo conforme a palavra de Deus está falando. E você vai ver que tudo que você fizer vai dar certo. Creia na palavra de Deus, creia naquilo que Deus está te falando. Não seja como Adão. Se Deus falou, fique com a palavra. Creia, porque existe uma influência, existe um poder, existe uma provisão de Deus para mim e para você. Reinar em vida é nós colocarmos aqui o ministério da palavra de Deus, é colocar o ministério da conciliação em ação, é você ganhar vidas, é você representar o Senhor, é você crer que Deus está do teu lado. E a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Vai deixar, crendo só nesta palavra, vai deixar de se levantar alguém contra você? Não. Mas se Deus agir, pode ter certeza que pode se levantar quem for. Você é mais que vencedor. Creia na palavra. Se a palavra de Deus está dizendo que você precisa amar sua esposa, ame sua esposa. Se a palavra de Deus está dizendo que você precisa honrar seu marido, honre seu marido. Se a palavra de Deus está dizendo que você precisa agir com seu filho com sabedoria, não irar seu filho, não apertar demais o calo do seu filho, faça isso. Se a palavra de Deus está dizendo que você precisa honrar o seu pai e a sua mãe, faça isso. Porque Ele disse que você vai ter dias de vida. Ele disse que você vai ter alegria na sua vida. E você vai ter na sua vida aquilo que você precisa. Mas para nós, irmãos, sermos abençoados de tal maneira, para nós estarmos influenciados debaixo dessa proteção, desse amor, dessa comunhão com Deus, nós precisamos entender que sem agir em conformidade com a palavra, nós não vamos conseguir ter êxito. Creia na palavra, medite na palavra de dia e de noite, declare aquilo que a palavra de Deus fala. Lá no Salmo 31 diz: a minha vida está em tuas mãos, porque o meu futuro pertence a ti, Senhor. Se o teu futuro pertence ao Senhor, coloque a sua vida na mão dele. E você pode fazer isso agora, orando junto comigo. Você pode fazer isso de uma maneira que Deus possa acreditar no que você está falando. Vamos fazer uma declaração de fé neste momento. A Bíblia diz, lá em Marcos, que quando você ora, você declara, você crê, como se a coisa já estivesse acontecendo. E eu vou chamar a existência, você vai chamar a existência, aquilo que Deus está nos promovendo, aquilo que Deus já está lá ávido para poder nos abençoar. Creia, pegue junto comigo e vamos ser abençoados na prática da palavra. Amém? Vamos orar.
Pai querido e amado, graça te damos, Senhor, por esta grande oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, aprendendo acerca da Tua Palavra. Nós cremos, Senhor, que existe uma influência. Nós cremos, Senhor, que existe um poder. Nós cremos, Senhor, que existe, Pai, uma provisão já preparada para nós. E nós cremos, Senhor, que esta autoridade que foi resgatada, Senhor, foi tomada da mão do inimigo, Senhor, para nos abençoar, para nos colocar nesta posição, Senhor, de estarmos reinando em vida com Cristo Jesus. É, Senhor, uma posição de benefício, é uma posição de influência maravilhosa, para que todas as áreas das nossas vidas, Senhor, venham a prosperar. Seja nas finanças, seja o nosso relacionamento conjugal, seja nosso relacionamento familiar com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, seja os nossos relacionamentos, Senhor, no nosso trabalho, na nossa escola, aonde, Senhor, nós colocarmos, Pai, as nossas vidas, a planta dos nossos pés, nós vamos ser, Senhor, homem bem-aventurado, bem-sucedido, mulheres bem-aventuradas, mulheres bem-sucedidas, mulheres prósperas, Senhor, abençoadas. Nós cremos, Senhor, na provisão, nós cremos na prosperidade, nós cremos no Teu favor, nós cremos em portas abertas, nós cremos que está chegando, Senhor, para que as dívidas sejam pagas, para que os nomes, Senhor, saiam dos registros, Senhor, aí que estão na praça. Eu creio, Senhor, que nós vamos estar pagando dívidas, que nós vamos ter, Senhor, para dar, para investir no Teu reino. Será um ano poderoso, Pai, e nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, que pessoas estão sendo curadas, que pessoas estão sendo abençoadas nesta hora. Você que está passando por alguma dificuldade na sua saúde, nesta hora, creia comigo, o Senhor já levou as tuas enfermidades, o Senhor já levou as maldições. Seja curado agora em nome de Jesus. Maldição, doença, eu te repreendo em nome de Jesus, na vida deste homem, na vida desta mulher. Câncer, bata em retirada agora em nome de Jesus. Leucemia, bata em retirada, caia por terra agora em nome de Jesus. Ó Pai, vai agindo nos rins, no coração, Pai, vai agindo nos pulmões, vai agindo agora, Senhor, essa pessoa, Pai, que foi acometida, Senhor, de um derrame. Eu repreendo agora que todas as funções cerebrais agora volte ao normal, que todas as funções físicas agora volte ao normal agora, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, na Tua provisão, na saúde, Pai. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Creia você também. Não perca a bênção. É isso mesmo. Nós temos que crer, declarar, convictos que Deus já fez a parte dele. Faça a sua parte, creia na palavra e seja abençoado na prática da palavra, crendo e declarando que o nosso Deus é maior. Na próxima semana estaremos juntos aqui, na Fé em Família, neste programa maravilhoso que tem abençoado muitos lares. Coopere conosco, aí está o número da conta, também tem o nosso e-mail. Se você fizer algum depósito, alguma oferta, nos mande, que nós temos o maior prazer em enviar uma lembrança para você, ok? Não deixe este programa sair do ar, contribua com aquilo que vier no seu coração e na próxima semana estaremos de volta. Um beijo no seu coração, fique com Deus. Fé em Família, um abraço.